Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vamos chegando. E aí, como é que estamos? A semana acabou de começar. Cadê o pessoal? Vou esperar o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Sinalizem aí pra mim. Minha favorita chegou. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem aí pra mim. Cheguei, MBC2. Obrigada, gente, pelo carinho. Cadê meus alunos MBC? Estão aí? Cadê meu povo? MBC3 presente. Deixa eu ver se a altura tá legal. E aí? Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Me dê notícias aí. MBC em peso aqui, né? Com certeza. Conseguiram acessar para ler o conto lá na Hotmart? Sinalizem aí para mim. Conseguiram? Então, aproveita e me ajuda, tá? Pega esse aviãozinho aqui do lado direito e envia para o pessoal que você não viu aqui ainda na live, que você sabe que precisa estar aqui conosco para compartilhar esse conhecimento. Vocês conseguiram ler? Manda aí para mim. Todo mundo que está aqui conseguiu ler? Claro que essa aula, como ela é temática, ela vai ser melhor aproveitada por quem fez a leitura, tá? Ter feito a leitura é muito importante para que a gente possa conversar. Nossa, tô morta de feliz. Várias pessoas que leram esse conto, são 18 páginas, e eu disponibilizei esse conto para vocês. Com muito amor e carinho, que eu quero vocês, não quero ver vocês paradas, tá? Vamos falar dele? Vamos falar tudo? Vocês querem saber tudo? Então, o que acontece? De onde nasce a ideia de fazer essa live, tá? Essa aula temática. Eu já disse aqui pra vocês, quem já tá aqui há muito tempo, quem tá aqui há muito tempo? Quem tá aqui há mais de um ano? Muito tempo pra mim é um ano. Quem tá aqui um ano tá há muito tempo, né? Quem tá menos disso aí pode ser que não perceba algumas coisas ainda, não acompanhe com regularidade o meu stories, né? Que eu costumo dizer que o melhor do meu perfil está nos stories e nos destaques, né? Então, vocês já devem ter me ouvido falar sobre a Edith Nesbit. Vou falar em português. A Edith Nesbit, tá? A Edith Nesbit é uma das minhas autoras infantis favoritas. Porém, ela não é só autora infantil, né? Ela tem uma vida de poetisa e uma vida de escritora adulta. Então, ela foi muito eclética. Ela teve 3 vertentes dentro da literatura. E notadamente, ela ficou mais conhecida pela vertente infantil, né? Então, quem nunca ouviu falar dos Meninos do Caminho de Ferro, o Livro dos Dragões, 5 Crianças e um Segredo e por aí vai. São histórias, inclusive, que estão na minha lista de leitura, né? Tudo que tem traduzido da Edith Nesbit para o português está na minha lista de leitura, ou de 0 a 11 ou de 12 a 18. Por quê? Porque ela é fantástica, ela é muito boa, né? E hoje nós vamos aprender muito sobre essa autora. Vamos aprender muito por que eu gosto tanto dela, por que as crianças amam os livros dela. Você pode até não gostar dela, tá? Mas você não pode fazer nada sobre o fato de seus filhos amarem essa autora. É uma das autoras favoritas da maioria das crianças que tomam contato com ela, né? Ela acaba se tornando uma queridinha aí das crianças de todas as idades. Não tem idade para gostar dela, né? Então, gente, é o seguinte, a Edith Nesbit, ela tem sido aclamada por aí em alguns perfis
errantes aqui do Instagram, como uma escritora feminista, né? Não só ela, como várias outras escritoras de literatura inglesa têm aparecido como feministas em alguns perfis de professores aqui do Instagram. E aí a gente precisa conversar acerca disso, afinal de contas, né? Eu tenho dito a vocês há anos para que vocês deem os livros dela para os filhos de vocês lerem. E muitas mães entraram em pânico, não é? Por conta dessa informação que eu não sei como foi dita, né? Em algum perfil desses aí da internet. E esse é o peso de você ter um não especialista falando de literatura. É você ter informações cruzadas que saem em sites de notícia, notícias do Globo, notícias de jornal, notícias de jornalistas que não são especialistas em literatura. Eles só têm um fato para noticiar. Muitas vezes é um fato que se baseia numa pesquisa acadêmica enviesada, que se baseia numa biografia não checada, que não tem pedigree, né, que é lançada. Nós sabemos que o mercado editorial, gente, ele não tem muita responsabilidade, assim como a mídia também não tem muita responsabilidade com o que escreve. Então, muitas mães me escreveram porque viram por aí que várias das autoras que eu indico são feministas, certo? E aí, gente, a gente precisa conversar sobre a Edith Nesbit, porque ela, de todas, é a que, para mim, mais se destaca, certo? Então, todo mundo já entrou? Podemos começar? Certo? Então é o seguinte, eu propus para vocês hoje um conto gótico. Um conto gótico. Eu sei que a maior parte de vocês que estão aqui são cristãos e esse tipo de literatura não é a literatura favorita de vocês e não é a literatura que vocês mais leem. Mas o melhor que a Edith Nesbit escreveu para adultos são as histórias de terror. As histórias de terror que ela produzia. Algumas foram iniciais, são histórias, né, que ela começou a escrever, então não são as melhores. Mas chega a uma certa altura na carreira da Edith Nesbit, gente, que ela deslancha e ela se torna respeitada na sociedade vitoriana e do início do século XX, por ter sido uma grande escritora, sim, e ela escrevia muitos contos, ela era uma excelente contista, né? Então, o gênero que, para mim, melhor conseguiria definir a Edith Nesbit é o conto. Ela é muito boa em conto, para adulto. Quando a gente fala para criança, ela é muito boa com romances de aventura, de mistério, né? Então, são os dois gêneros, assim, nos quais ela brilha muito. Aventura e mistério para criança e suspense e terror para adultos, tá? Fora isso, ela tem alguns poemas que eu particularmente não considero tão brilhantes assim, mas vale a pena conferir porque ela foi eclética, né? Como eu costumo dizer, a gente até falou lá na MBC Poesia com o Antônio. É muito raro você ter um autor que vai bem em todos os gêneros, né? Ele é um bom poeta, ele é um bom contista, ele é um bom cronista, ele é um bom romancista. É muito difícil, né? Geralmente as pessoas são muito boas em uma e as outras são normais, são boas também, mas não são brilhantes, né? Então, paciência. E eu decidi propor para vocês hoje um conto chamado Homens de Mármore, né? Sizemen Marble, em inglês. A tradução é muito livre, vocês vão encontrar a tradução mais antiga, Os Homens de Mármore, né? É uma tradução antiga que não tem aí, só em sebo. Mas o conto recém-publicado é Homens de Mármore, né? Ele foi publicado, traduzido, republicado. Então, é um conto que eu escolhi para a gente abrir a nossa conversa sobre a Edith Nesbit. Só para que vocês entendam. A Edith Nesbit, gente, é uma mulher incrível, não só como escritora, mas como mulher. Ela nasce na Inglaterra, nasce numa família que tem como chefe um professor, um acadêmico,
Quando ela tem 3 anos, o pai dela morre. E imagina, naquela época, né, 1800, século XIX, segunda metade do século XIX, quando você é casada, seu marido morre, você fica literalmente na pior. Porque muitas das mulheres daquela época não trabalhavam fora de casa para ganhar dinheiro. Cuidado dos filhos e da casa era a principal ocupação da maioria. Então, o pai da Edith Nesbit morre repentinamente. Morre, se não me engano, de algo como sarampo, catapora, uma doença, something pox, chicken pox, alguma coisa assim. E elas ficam na pior. E a mãe é um mulherão, porque a mãe fica viúva com uma pá de filhos para criar. A mãe não trabalhava fora, não tinha renda, o pai não deixa grandes coisas. E a mãe começa a trabalhar. E quem cuida da família são os próprios irmãos, os mais velhos cuidam dos mais novos. E nessa brincadeira, gente, a infância toda da Nesbit foi uma infância nômade. Ela viajou para a Itália, para a Alemanha, para a França. Eles moraram em muitos países. Porque a mãe tentava fazer dar certo, a mãe tentava trabalhar para criar os filhos, né? Então, ela teve uma infância muito viajante, muito mudança de casa, mudava de casa sempre. E, ao mesmo tempo, isso foi ruim, porque isso não deu para ela um senso de pertencimento, né? Criança que se muda muito, aquela criança que não faz amigo, né? Só tem os irmãos ali, o núcleo familiar, é aquela criança que cresce um pouco desgarrada, não tem ali aquele senso de moro aqui, pertenço a esse lugar. Mas, por outro lado, foi uma infância muito boa, porque ela viajou, ela conheceu vários países, né? Com 14, 15 anos, a Nesbit já conhecia 5 países, então foi uma infância e adolescência muito rica culturalmente, né? Porque ela teve contato com várias culturas, ela leu livros de vários autores de vários idiomas, então foi uma infância perrengue, mas muito rica ao mesmo tempo. Isso é uma grande herança que, inclusive, ela diz em vida, que a mãe deixou para ela. Ora, ela não teve o pai, né, gente? Então, ela foi uma menina criada sem pai. E ela não tem memória do pai, ela não teve essa marca na vida dela. A figura primária masculina na vida da Edith Nesbit faltou. Então, ela cresce com esse problema, que, na verdade, eu acredito que é um problema de todo mundo que cresce sem pai. Você tem um pouco ali da sua identidade faltando. Por mais bem resolvida que a pessoa seja, o pai está faltando, né? Porque o pai é um carimbo muito forte na nossa identidade. E a gente acaba tendo um pouco essa lacuna quando esse pai não é ou muito bom ou não existe, está ausente. No caso dela, ele morreu. Então, a Edith, ela sempre foi uma leitora exímia, sempre foi uma menina curiosa, sempre foi uma menina inteligente, sempre foi uma menina sagaz, né? E aí, o que acontece? Muita gente atribui todas essas características dela ao fato dela ser feminista. Vamos lembrar que naquela época, né, 1870, 1880, né, o feminismo como corrente ideológica já existia, né? Já existia, e em vários países as ideias feministas já frutificavam, já eram uma realidade vivida na vida das mulheres. Muitas mulheres já tinham deixado seu lar, já tinham entrado no mercado de trabalho de forma sorrateira ou não. A gente já tinha naquela época a mulher completamente convencida de uma suposta igualdade que veio com o discurso do sufrágio, né? E o feminismo, sim, já existia como corrente estabelecida naquela sociedade, né? Já existia. E a Edith Nesbit foi uma mulher de seu tempo. Foi uma mulher que cresceu sem pai. Quando ela tem aí por volta de 20, 21 anos, ela se casa com um garanhão, né? Ela se casa grávida de 7 meses, o que era um escândalo para aquela época, né? Uma mulher se casar já grávida, isso significava que ela não era mais virgem e que aquele casamento possivelmente não era por amor, mas por uma questão de costume e de trato social, porque era feio ser mãe solteira naquela época,
Não que hoje isso tenha mudado tanto, mas já mudou bastante comparado àquela época, né? Então, naquela época, ela se casa com um cara chamado Hubert Blant. E ele é um canalha. Ele é um Dom Juan. Ele é aquele cara conquistador, né? Tem prazer em seduzir e largar, né? Ele, quando ele engravida Nesbit, ele tinha uma outra noiva, né? Então, era um grande vagabundo, mas muito sedutor, atlético, bonito, era reconhecido por ser um homem alto, né, bem apessoado. E ela cai nas garras dele. E ela se casa com ele, ela tem 3 filhos. E a uma certa altura, quando ela está grávida de um dos filhos, se não me engano, do segundo ou da segunda, a do meio é uma menina, ela descobre que o marido teria um filho também com outra mulher. Aí ela pega o filho da mulher, que é a amante do marido, ela traz para casa para criar, certo? E a uma certa altura ela descobre e começa a criar a criança, como se fosse dela. A casa vai ficando cheia de criança. E aí, a uma certa altura, ela descobre que o marido vai ter outro filho com essa mulher. E ela descobre que, na verdade, essa mulher não é um romance que gerou um filho. Ele tem uma outra família, né? Ele era bígamo. E aí, ele faz outro filho nessa mulher. E aí, a Nesbit traz a mulher para morar na casa deles. E a mulher se torna governanta da casa deles. Essa mulher não pode ser feminista, concorda comigo? Uma feminista faria isso? Uma feminista faria isso. Certo? A amante, a segunda mulher do marido, foi morar com eles. Eles tiveram 2 filhos, então a Nesbit tinha 3, ficaram 5 crianças. 2, fruto dessa outra família. Essa governanta, que na verdade era outra mulher do marido dela, ela se torna a chefe da casa, porque a Nesbit começa a escrever. A uma certa altura ela começa a escrever. Ela já escreve quando ela é solteira para ganhar um dinheirinho, né? Então ela escreve pequenas coisas, cartões, né? Ela faz ilustração de cartão, ela faz coisinhas para vender e ganhar dinheiro ali. Nada sério. Nunca, antes de casada, ela não escreve muita coisa séria, né? Mas depois de casada, muitos biógrafos dizem, eu gosto muito de um biógrafo em específico, que é o Fitzsimons, que a gente vê que ela mergulha na escrita para aplacar a dor da vida real que ela está vivendo, de ter casado com um canalha, ter 3 filhos desse canalha, ter mais 2 de uma mulher que ela foi obrigada a trazer para dentro de casa, na cabeça dela, né? Na cabeça dela, para manter o casamento, ela tinha que trazer a mulher, porque ele ia ficar lá e cá, né? Então foi uma forma que a Nesbit viu de centralizar tudo ali debaixo das asas dela, como mulher forte que ela era. Ela era uma mulher bonita. Se você procurar no Google Imagens, você vai ver que ela era uma mulher bonita, era uma mulher forte, inteligente, e ela era reconhecida na sociedade, né? Porque ela se casa com ele, ele é dono de fábrica, ele não é pobre. Então ela tem uma certa posição social, isso também pesa para separar, né? Então ela pensa em tudo isso, pensa nos filhos, pensa na posição social, pensa na economia, como eu vou sustentar meus filhos, ele tem dinheiro, ele pode tirar meus filhos de mim, tudo isso ela pondera. E ela fica com ele nesse casamento desgraçado, criando essas 2 crianças que são fruto do adultério dele. E para completar tudo, o filho dela de 15 anos morre quando vai fazer uma cirurgia para retirada das amígdalas. Então a vida dela virou um inferno. É literalmente isso. Ela é uma mulher muito resiliente porque ela teve uma vida matrimonial muito infeliz. E apesar de ter tido essa vida matrimonial muito infeliz, na literatura ela foi brilhante. E é o que eu disse, muitos biógrafos dizem que é por conta dessa vida pessoal sofrida, triste, que ela mergulha na literatura e que ela mergulha no mundo de fantasia para tentar aplacar a dor que ela sente como mulher, como esposa de um canalha. Ok, tudo isso é biografia dela, que está super, ultra, mega, power resumida, né? Mas é isso. E aí, sim, a literatura foi um refúgio para ela.
E aí onde entra o feminismo nisso tudo? Naquela época existiam duas correntes filosóficas que estavam, como se diz no jargão popular, bombando, tá? Uma era o feminismo, patrocinado pelos ricos empresários que tinham interesse, juntamente com o governo, de que as mulheres saíssem de casa e então passassem a pagar impostos, certo? E a gerar mais renda e mais consumo para a família, porque agora você teria duas rendas para gastar. Os motivos para que o feminismo, de fato, gente, prosperasse na sociedade são puramente econômicos, né? Você tem aí uma família que tinha um provedor, um custo X dentro desse provedor como centro. Quando a mulher sai, você aumenta os custos da família, você aumenta o consumo da família, você aumenta o padrão de vida que acaba tendo de subir para poder suprir essa demanda. Claro que isso tudo não foi feito com um discurso econômico, foi feito com um discurso social. A mulher precisa de igualdade, a mulher precisa de direito, a mulher precisa ser reconhecida, a mulher precisa votar, né? Eles usam o discurso social para poder justificar uma pauta, uma necessidade deles, burocratas, que é econômica. Isso até hoje é assim. Todas as pautas revolucionárias, elas têm um motivo econômico de existir. É rentável que elas existam. Tá? Todas as pautas revolucionárias são rentáveis. O veganismo é rentável, o movimento gay é rentável, todo esse movimento aí transgênero é rentável. Você tem aí artistas, você tem moda, você tem tudo fazendo a roda girar e gerando muita receita para os empresários que dominam, né, essa engrenagem. Então, naquela época, o feminismo estava posto na sociedade com um discurso social, mas economicamente falando já instalado. Mulheres já trabalhavam fora de forma oficial. E, junto com isso, a gente teve uma sociedade chamada Sociedade Fabiana, que é uma sociedade que funcionou ali junto com o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra. A Sociedade Socialista Fabiana, da qual muita gente famosa, muitos artistas, muitos escritores que a gente ama foram membros, né? Então, se a gente pudesse falar aí, eu citaria dois que com certeza vocês conhecem, que é o George Bernard Shaw, que é um autor, e o Mark Twain, autor de Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Todos eles faziam parte da Sociedade Socialista Fabiana, que era uma sociedade, foi a primeira sociedade que trouxe essa ideia de que socialismo é progresso. Daí vem o termo progressismo de hoje, né? A Sociedade Socialista Fabiana seria hoje o que a gente tem no Brasil como tucanos. É a galera engomadinha das faculdades, são o pessoal do mercado financeiro, é o pessoal rico que quer socialismo, que quer igualdade, distribuição de renda e etc, e etc, e etc. Então, nessa época da Edith, a Sociedade Socialista Fabiana, ela era um grupinho, ali uma patota, da qual quem era rico e quem era artista costumava fazer parte. O marido dela era um socialista fabiano declarado, um dos mais famosos, inclusive foi membro fundador da Sociedade Socialista Fabiana. Ela era esposa, então ela também teve de se afiliar. Então, podemos dizer que a Edith Nesbit era socialista fabiana? Podemos. Oficialmente, o nome dela está lá na história dessa instituição. Podemos dizer que ela é feminista? Não. A Edith Nesbit não foi feminista, ok? Ela é chamada de feminista de forma muito enganada, para atrair um público que está atrás de se identificar com autores, artistas famosos que são feministas, para vender livro, para uma série de coisas. Então, interessa muito às editoras colocar a Edith Nesbit como uma feminista. Mas a grande verdade é que a Edith Nesbit, em vida, ela deu uma palestra na Sociedade Socialista Fabiana, na qual ela simplesmente acabou com a ideia de feminismo. Ela era altamente contrária ao feminismo, né? Ela escreveu, inclusive, um artigo para desbancar os motivos pelos quais o feminismo era bom para a mulher. Ela, inclusive, em algumas obras, ela
tira onda da cara de mulheres que se dizem feministas. Então, para a gente começar do começo, ela sim foi socialista fabiana, mas ela não foi feminista, nem declaradamente em vida e nem vivendo o feminismo, porque ela foi uma mulher casada com um homem que tinha uma amante. Ela trouxe os 2 filhos da amante para morar dentro da casa dela. Ela teve 3 filhos com esse homem, morreu casada. Agora, obviamente, o que muitas pessoas que são feministas e que têm interesse em que ela pareça essa feminista toda, dizem é que ela teve casos extraconjugais. Sim, ela teve casos extraconjugais, ela era infeliz. E ela admitia isso, não que ela esteja certa, ela estava errada porque era casada, mas não tinha coragem de se separar, não queria se separar, queria ser uma mulher casada, mas era infeliz com o marido. E ela traiu o marido, sim, algumas vezes. E para uma mulher de hoje, ela vai dizer, nossa, então ela era feminista sim, porque ela traiu o marido. Na verdade, não, gente. Nem toda mulher que trai o marido é feminista, né? Então, assim, isso não faz dela uma feminista, não faz dela uma despudorada. Ela se vestia como uma mulher da época, ela se penteava como uma mulher da época, apesar dela ser muito excêntrica e gostar de moda, né, vestidos. Você sempre vai encontrar fotos dela, assim, muito na moda, né? Ela era muito avant-garde, né? Mas ela não era despudorada. Ela era uma mãe de 3 filhos, tradicional, escritora, que ficou casada com um cara que era um cretino. Se isso for feminismo, então nós temos uma visão bem errada de feminismo aí, né? Porque se ela realmente fosse feminista, ela tinha se separado, ela tinha pedido o divórcio e acabou. E tinha bancado tudo, certo? Então, para começarmos a responder a esses professores que andam disseminando essas coisas, não sei qual é a intenção, talvez afastar vocês e os filhos de vocês da literatura da Nesbit, que é maravilhosa. Talvez ganhar likes, que é o mais provável, não dá para ganhar com conteúdo, não dá para ganhar com conhecimento, ganha com esse tipo de coisa, tá? Então, a Edith Nesbit, ela fez parte da Sociedade Socialista Fabiana, ela era pró-trabalhadores, sim, ela era de esquerda, está muito claro, a esquerda daquela época, que não é a esquerda de hoje, o woke, tá? Ela era uma mãe de 3 filhos tradicional. Só que ela tinha muito esse viés, assim, de defender os pobres, né? Que era uma pauta da esquerda que hoje não é mais. Porque os vieses mudam, né? De acordo com o tempo. Então, hoje a esquerda é a favor da censura. A esquerda hoje é quem tá barrando as pessoas, tolhendo a liberdade das pessoas, né? E naquela época era o contrário. Né? Quando a gente falava em liberdade, a gente pensava em esquerda, em Partido dos Trabalhadores. Quando pensava em ajudar o pobre, pensava em esquerda, Partido dos Trabalhadores. Quando a gente vê o mundo hoje, a gente vê, por exemplo, num caso como esse que teve no Rio Grande do Sul, que quem está ajudando não é a galera feminista, não é a galera do movimento XYZ, são os cristãos, são as igrejas, né? São os cantores sertanejos bolsonaristas, é esse pessoal de direita que está ajudando na tragédia, né? Então, a gente vê que a pauta do pobre hoje, ela é uma pauta da direita. Ela não é uma pauta da esquerda. E que nunca deveria ter sido, porque assim, quem sempre ajudou o pobre foram as pessoas tradicionais e a igreja, que, modéstia à parte, vamos dizer, não eram de esquerda, até pouco tempo. Então, gente, a Edith Nesbit, ela não se encaixa nem no protótipo de feminista da época, e não se encaixa no discurso feminista. Ela rechaçou as feministas da época. Ela não apoiou o movimento sufragista, ela se negou abertamente a apoiar o movimento sufragista. Então, ela não foi feminista. Mas, Lorena, se ela foi da Sociedade Fabiana, ela não foi feminista? Nem todo mundo que era da Sociedade Fabiana era feminista. O marido da Edith Nesbit, canalha que era, ele não era feminista, ele não bancava esse movimento. Porque a gente sabe que o movimento sufragista teve dinheiro de empresários da época. Ele não entrou nisso, e ele era empresário. Então, gente,
A gente está falando de uma autora que é sim controversa. Eu concordo. Os biógrafos e os críticos que dizem que a Edith Nesbit é controversa, eu concordo. Eu concordo que ela é contraditória em alguns momentos, mas eu também consigo enxergar ela como ser humano. É um ser humano sem pai, criado sem pai, nômade, que se casa grávida numa sociedade na qual isso não era bom, com um canalha que a atrai, tem 2 filhos de uma outra mulher, ou seja, a vida dela foi uma sequência de desventuras e de más escolhas que ela fez ativamente, mas que ela tenta corrigir. Porque durante a vida inteira dela, ela tenta corrigir essas más escolhas, ela tenta permanecer casada, ela tenta, né, ser uma mãe exemplar, ela tenta não ser o retrato do descaso que ela teve na vida dela, que ela viveu na carne, né? E só Deus sabe o que ela não devia sentir, né? Uma menina como ela, meio órfã. Você vê que nas histórias da Edith Nesbit é uma característica das histórias dela. Ela sempre tem nas histórias, assim como a Louisa May Alcott, que vai ser pauta de uma outra aula, a gente vai falar da autora de Mulherzinhas, essa sim, feminista declarada, a gente vai ter uma narrativa na qual você vê que sempre tem a figura materna, trabalhadora, forte, criando uns filhos, administrando a casa, e um pai que ou morreu, ou está viajando, ou está ausente, ou é uma figura decorativa na narrativa. Será que isso foi uma forma que ela encontrou, a literatura, né? Foi uma forma que ela encontrou de extravasar essa infância criada só com a mãe, vendo a mãe ter de fazer papel de mãe, de pai, e isso ficou no subconsciente dela e ela extravasou isso na literatura? Será? Isso é motivo para o meu filho não ler esse livro? Não, porque quantas mães, inclusive pode ser o seu caso, hoje são arrimo de família. Isso não é uma realidade de 2024, 25, 23. Isso é uma realidade, gente, de muitos anos, de séculos. As mulheres que eram viúvas, não por motivos como hoje. Hoje, o divórcio já faz a criança não ter o pai ali. Não, naquela época, o pai morria. O pai ia para a guerra. No caso de Mulherzinhas, a gente tem o pai da família, capelão, foi para a guerra civil. Ele está no fronte de batalha. A história toda está se passando e ele está fora. Os meninos no caminho de ferro, a gente vê a figura da mãe muito forte. Então, a gente tem várias histórias da Edith Nesbit muito autobiográficas, né? Sempre uma mãe com seus filhos, o pai ou ausente ou morto, e você tem sempre essa figura dessa mulher que está tentando fazer tudo dar certo. É uma mulher que é tradicional, ela não é revolucionária, ela não é feminista, ela não é nada. Ela é só uma mulher forte que teve de ser forte para criar os filhos. Ela está ali pelos filhos, ela vive para os filhos, né? Então eu acho que, analisando a Edith, eu acho que é isso. O caso dela é essa vida dela que extravasa para ficção. Ela coloca o que ela viveu na ficção sem se comprometer com, de fato, o que ela viveu. Deu para entender? Certo? Então, assim, a uma certa altura, ela começa a escrever, porque vocês sabem que o estilo gótico, ele vigorou durante muito tempo, não só na Inglaterra, né? Na França, né? Na Alemanha, a gente tem gótico na Europa, basicamente toda. Na Inglaterra, o gótico foi muito interessante, foi muito produtivo. Nos Estados Unidos, a gente tem um gótico americano, o Nathaniel Hawthorne, a gente tem o Edgar Allan Poe, a gente tem vários maravilhosos que escreveram histórias de suspense / terror. Esse era um gênero que mais vendia, tá? As pessoas amavam histórias de terror. É isso que muitas vezes vocês não entendem. Essas pessoas que amavam terror eram cristãs. A sociedade gostava dessas histórias, porque eram histórias proibidas. Eram aquelas histórias que todo mundo parava e ficava assim, ó. É aquela história que te dá o friozinho na espinha. Era a aventura da vida delas, era ouvir essas histórias. Então, a Edith Nesbit, ela ficou reconhecida como uma escritora de histórias de suspense, terror e aventura. E hoje nós vamos analisar um conto adulto que ela escreveu, chamado Homens de Mármore, tá? Esse conto é muito interessante porque ele tem basicamente todas as características de uma história gótica inglesa, né?
Porque a gente tem aqui, e eu quero salientar duas coisas. Eu não sei se vocês, quando leram o conto, vocês perceberam o que eu vou falar aqui. Mas se vocês leram, escutem o que eu vou falar para ver se vocês vão percebendo na narrativa as características que a gente vê a Edith Nesbit colocar na sua história, né? A gente tem aqui uma história de 18 páginas, cujo narrador é o narrador personagem, é o marido, né? É a história de um casal, Laura e seu marido, que é o narrador, e eles acabam de se casar. Na verdade, eles estão para se casar, se casam, né? Eles estão naquele momento ali pré-casamento, e eles se casam e vão morar numa cidadezinha rural. E essa cidadezinha rural é uma cidadezinha pacata, uma cidadezinha de poucos habitantes, é uma cidadezinha típica da Inglaterra. Quando você lê esse conto, se você já viu algum filme, por exemplo, pode te ajudar muito. Se você não viajou até a Inglaterra, se você não tem no seu imaginário uma foto da Inglaterra interior, você vê Londres, né? A Inglaterra é muito mais do que Londres. A Inglaterra tem muitas cidades que são muito, muito, muito bucólicas, né? Muito rurais, muita fazenda, muita casa de chácara. Quando você olha, por exemplo, a história de Pedro Coelho, né? Todo mundo ama, eu amo Pedro Coelho. A Beatrix Potter, ela viveu nessa Inglaterra que não é Londres, nessa Inglaterra que é interior da Inglaterra, cidades mais lentas, menos poluídas, menos gente, mais família, mais sítio, bicho correndo, laguinho, né? Então, essa Inglaterra que é de filme, de conto de fadas, né? Uma Inglaterra que é um resquício da Inglaterra medieval de Shakespeare. Então, você tem um casal que está recém-casado e se muda para essa casa, né? Eles vão morar nessa casa, nesse interior. E o marido é pintor, né? Ele pinta e a mulher escreve, né? Então, são dois artistas. Mas tem uma coisa nessa história que eu não sei se te incomodou bastante, mas é muito visível e é característico do gótico nesbitiano, ela apresentar essa nova mulher, que é uma mulher que não é essa dona de casa. Vocês perceberam que a protagonista, aliás, a coadjuvante, né, que o protagonista aqui é o marido, mas ela aparece ali como coadjuvante, ela não é a dona de casa. Vocês perceberam? Perceberam que já não é essa mulher que cuida da casa, não. Já não é essa mulher que está preocupada em ter filho. Percebe que já não é uma mulher vitoriana típica? Porque a mulher vitoriana típica é a mulher de casa, é a mulher que não trabalha fora, que pode até ter um hobby de bordar, de pintar, de escrever, mas é tudo dentro de casa, né? É aquela mulher que é a sombra do marido, ela vive para os filhos. A mulher vitoriana é o símbolo de threadwife. Threadwife, tá muito na moda agora, né? Threadwife. Então, é a threadwife. Essa mulher aqui, ela não é. A Laura, tem hora que eu sinto que ela é uma inútil. A sensação que eu tenho é que ela é uma despreparada para casar, para tudo, né? Porque a gente tem um marido que coloca essa mulher como uma coisinha de quebrar. E não é porque ele a ama, não é porque ele é carinhoso, é porque a gente vê que ela é realmente meio inútil. A Edith Nesbit, não feminista, que ela não era, né, feminista, ela mostra que o fato de a Laura não saber cozinhar e ir morar numa casinha pequena do interior e precisar ter uma governanta, sendo que eles não eram ricos, porque no começo da história a gente tem eles pechinchando, procurando casa mais barata para morar, procurando casa mais simples. Então isso aqui me mostra que não é um casal abastado, é um casal de jovens que não deve ter muita herança, ele não deve ter recebido dote, deve ser um casal de famílias que não são ricas, estão tentando vencer na vida, casados, juntos, construir do zero. Então, ela ter uma governanta é uma contradição. É paradoxal você ter um casal que não é rico, sobretudo quando a gente fala que os dois são artistas. Naquela época, o artista, para ganhar bem, ele tinha que ser muito bom artista. Eles são desconhecidos. Então, eles devem viver
classe baixa. E aí a mulher tem uma governanta que cozinha, que lava, que passa, que faz tudo. Então isso mostra essa mulher que se recusa a ser essa dona de casa, essa empregada do marido, que é pintada em muitos romances vitorianos clássicos. Que é essa mulher tradicional que bota o avental e lava a roupa no rio, né? Então, a Laura não é essa mulher. A Laura definitivamente não é essa mulher. Ela definitivamente é uma dondoca, tá? É definitivamente uma dondoca. Só que a culpa por ela ser assim, em parte, fica claro pra gente aqui, é do marido. O marido fala com ela como se ela fosse, assim, uma neném. E isso, as feministas e analistas, críticas literárias, revolucionárias de hoje, dizem que é feminismo na obra da Edith Nesbit. Porque a Edith Nesbit está mostrando the new woman, né? A nova mulher. É aquela mulher que ela pode não ter nada, mas ela vai ter uma empregada. Aí, gente, vamos lá. Uma das contradições, né? Das várias contradições do feminismo. Porque, tipo assim, pensa comigo. Eu não vou trabalhar para o meu marido, eu não vou servir a esse homem, eu não vou ser empregada da minha casa. Mas eu vou ter uma outra mulher que é. Percebe? Feminismo para mim, thread wife para outras. A desculpa que muitas dão é que não é de graça, é por dinheiro. Sim, por dinheiro não. Vai ser sempre uma mulher que vai estar ali naquele papel de empregada da casa. Não seria uma posição de subgênero? Eu nunca vi ninguém de dentro do movimento feminista brigando para não ter empregada doméstica, para não ter babá. Nunca vi. Eu nunca vi elas defendendo essas mulheres que estão na posição de servas do marido dos outros, de limpadora de chão da casa dos outros, independentemente se é por dinheiro ou não. A própria posição. Nunca vi, vocês já viram? Então a Edith Nesbit aqui não quer ser feminista nesse conto. Ela só está retratando uma realidade. Muitas mulheres nessa época começaram a ser assim. Porque elas começaram a beber dessas ideias de que você era menos, menor ou você era prejudicada quando você servia a sua casa. Quando você servia ao seu marido. Quando você preparava uma refeição para o seu marido, você era menor. Você, né? E aqui não é uma questão de dizer que ela não tinha opção. Tem muita gente que fala, não, mas é porque naquela época as mulheres não tinham opção. Aqui fica claro que ela é escritora. Teoricamente, ela tem uma profissão. E não venha me dizer que nessa altura aqui, a mulher não tem lugar no mercado de trabalho. Porque aqui ela já tem lugar no mercado de trabalho. Sim, porque os empresários já haviam concedido isso a elas. Então, a gente vai vendo a história se desenrolar totalmente diferente. No começo a gente vê um casal e a gente tem a sensação de que vai ser uma história de amor. Recém-casado, será que vão ter filhos? Aí você começa a ver, aí ele dá um beijinho, amor, vou sair, vou ali, né? Então a gente vê um casal. A uma certa altura da história, o gótico entra nela. Por quê? Porque você começa a ver a descrição que a Edith Nesbit faz do cenário. Eles estão morando numa casa, a casa fica no interiorzinho, e nesse lugar onde tem a casa deles, a casa do médico, e tem perto da casa deles uma igreja, e o que é que tinha do lado de toda igreja desses vilarejos, o que é que tem? Um cemitério. Então, assim, é muito típico do gótico esse cenário de cemitério. O cemitério está presente em 99% das obras góticas. Porque se a gente está falando de morte, existe morte sem cemitério? Não tem, né? O gótico tem aí uma apreciação pela morte, pelo estado final do ser humano. Você pode achar macabro ou não, gente. Isso foi uma moda. E isso lançou uma moda que até hoje se perpetua. Quais são os filmes que mais vendem, os filmes que mais geram likes, os filmes que mais geram comentários? São esses filmes. Esses filmes de terror, de suspense, né? Essas lendas urbanas que geram medo. O medo é um combustível
dentro da literatura, dentro das artes. Isso não se aplica só à literatura, se aplica ao cinema, se aplica à pintura, se aplica à escultura, se aplica a tudo. Então, foi um gênero, o gótico foi um gênero que frutificou e dá frutos até hoje. O ser humano nunca deixou de ter interesse no que é macabro, no que é mistério, no que tem depois da morte, né? A morte continua exercendo sobre o ser humano um fascínio, uma curiosidade. Geração após geração, as pessoas continuam tendo interesse nisso, né? Então, a gente vê a uma certa altura aqui nesse conto a morte entrar, porque aí ele começa a descrever o que tinha na vizinhança, né? Tinha uma igreja, né? E dentro dessa igreja, né? Aí entra na história. Dentro da igreja você tinha 2 estátuas de mármore da altura de um ser humano. Vocês sabem que essas igrejas, até as igrejas mais simples, elas têm muitas esculturas bonitas. Lá na Inglaterra, eu visitei, por exemplo, algumas igrejas ainda da era romana, inglesa, paredes de pedra super largas, né? Aquelas igrejas ainda extremamente românicas na sua arquitetura. Você encontra muitas esculturas bonitas, de mármore, de pedra, de vários materiais, né? De bronze. Então as igrejas, antigamente, elas eram muito bonitas esteticamente falando, mesmo as igrejinhas de um vilarejo como o dessa história. Então a gente tem uma igreja, né? E essa igreja tem essas 2 estátuas, homens de mármore, que é o título do conto. Quando ele casa com ela, que eles vão morar, eles contratam uma governanta, né? A senhora Dorman. A senhora Dorman, a uma certa altura, ela diz que não quer mais trabalhar lá. Não quer mais trabalhar lá e a mulher fica chorando. Ora, veja, imagina você, dona de casa, vamos aqui. A tua empregada chega e fala pra você, eu não venho, eu só venho até quinta-feira, eu não vou mais trabalhar aqui com você. Aí você fala, por quê? Porque a minha sobrinha tá doente. Sendo que a sobrinha da senhora Dorman, ela já era doente desde sempre. Do nada a senhora Dorman quer ir embora, não quer mais ficar aqui. Qual é a atitude de uma mulher madura, de uma mulher, né, adulta? Vamos conversar, vou te fazer uma proposta, vamos ver se você fica. Não. Ela senta e chora copiosamente. Então, assim, ela é insuportável. A Laura é uma mulherzinha. O nome mulherzinha aqui denota muito bem o que ela é. Uma mulher minúscula, né? De personalidade, de maturidade, né? A pergunta da Daniele. Por falar em Inglaterra, por favor, professora, deixa a excursão para 2025. Meu parto está previsto para dezembro. Gente, nós vamos ter a excursão para a Inglaterra, tá? Vão criando expectativas. Eu estou aí em contato com algumas agências. Nós estamos aí, eu estou negociando inclusive com uma outra agência entrou em contato, não evoluiu a conversa. Vamos ver aí, mas vai rolar, viu? Essa viagem vai rolar. A gente vai para a Inglaterra aprender in loco sobre as histórias, visitar os museus dos autores. Nós vamos ter uma lista de autores aí muito boa. E vamos visitar aí 2 cidades da Inglaterra para a gente ver ao vivo o que a gente estuda, tá? Em breve. Eu não posso te garantir que vai ser ano que vem, tá, Daniele? Porque eu queria mesmo era lançar nesse ano. Mas tu vai parir, né? É um bom motivo, né não? Então, vai ser lançada essa excursão, tá bom? É um projeto que vai sair. A gente ainda tá no primeiro semestre, gente. Quando virar a chave segundo semestre, eu vou ligar a turbina. Trabalhem. Ai, que vontade de ficar rica só para ir nessa excursão. Tem que providenciar passaporte, tá? Vocês têm que providenciar passaporte. Quem tem interesse em ir nessas excursões, quando a gente lança a excursão, vai ser assim, eu vou querer lançar, tipo, 30 vagas, no máximo, né? Para poder dar conta de uma turma andando comigo lá e tudo. Então, tenham o passaporte em mãos, com número e tudo, tá? Porque vai ser assim, vai ser lançou, relâmpago, vambora, tá bom? Vai ser inesquecível. Essa viagem vai ser a viagem dos sonhos de vocês. Eu amo a Inglaterra. E é bom a gente ir enquanto ela ainda não é totalmente muçulmana, né? Enquanto não tem Sharia oficial para entrar.
Enquanto ainda não obrigaram ninguém a usar burca, porque tá para acontecer, né? Certo? Eu tô cheia de grávidas aqui, né? A Isabela, né? Meu parto é em novembro, tá cheia de grávida aqui comigo. Não, uma semana não, a gente vai passar no mínimo 10 dias, porque o roteiro é um roteiro bem enxuto, tá? Eu tenho o roteiro já. A gente tem alguns autores, alguns lugares para conhecer. São 2 cidades que a gente vai de trem, certo? São cidades da própria Inglaterra. E tem uma outra opção que é Escócia, para a gente poder conhecer, por exemplo, os países aí de grandes autores, o país do autor de Peter Pan, né? Então a gente tem aí a opção também de ir para a Escócia, que fica um pouco perto, não é tão longe, certo? Mas isso é assunto para um outro momento. Mas vão sonhando, né? Vão sonhando com isso, vão orando por isso, porque está muito fácil de acontecer. Não tá difícil. A realeza vai junto. Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida que a realeza vai junto. A realeza vai reinar lá, britânica, linda, perfeita. Gente, não sei ainda viajar sem minha filha, não. Passar 15 dias longe sem ela, não dá ainda não. Muito pequenininha. Vão juntando dinheiro. Tudo é dinheiro. Até eu, minha filha, porque lá é em Libra. O dinheiro mais caro que tem. Tudo é 6 e pouco. É bom nem multiplicar para não ficar triste. Certo? Oi, gente, o povo querendo ir. Oh, que bom, gente. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo a negociação. Vai dar para pagar em suaves prestações. Sabe aquelas excursões para Israel? Vocês lembram que os pastores lançam umas excursões para Israel? Aí você vai pagando. Às vezes quando viaja, já até pagou. Vai ser nesse estilo aí. É a nossa viagem literária. Certo? Vai ser uma bênção. Então, gente, a gente entra no gótico aqui nessa história com todo esse climão, né? De cemitério, de igreja, de mórbido. Ai, que coisa mórbida. Mas assim, eu te confesso que o que vai me dando raiva na história é da Laura. Né? Ela é uma mulherzinha alta. E assim, isso aqui, as feministas se orgulham dessa personagem. Pasmem, né? As feministas se orgulham de uma personagem fraca, de uma mulher fraca. Só porque ela não é a dona de casa, só porque ela não trabalha para o marido, só porque ela tem uma empregada que faz tudo para ela, só porque o marido acaba vivendo para ela. Porque o grande salto dessa história aqui é que o marido vive para ela. O marido, a vida do marido gira em torno dela. É isso que as feministas chamam de feminismo na Edith Nesbit, né? A vida do marido gira em torno da mulher, não é o contrário, porque teoricamente no mundo vitoriano é o contrário. O homem é o centro da casa e todos os outros habitantes giram em torno desse homem, porque afinal de contas ele é o chefe, ele é o provedor, é quem tem o dinheiro, é quem dá as cartas. Mas a grande verdade é que aqui tem essa inversão. O marido é esse homem, né? Que tudo que vai fazer a mulher é uma coisinha de quebrar, é uma inútil, que passa o dia em casa como uma governanta numa casa minúscula. E a uma certa altura, gente, a gente tem um ápice nessa história, né? Que é quando ele decide ir para a igreja. Ele entra para ver o que tem lá e ele começa a ver que aquilo ali é uma igreja meio macabra. E aí, quando a senhora Dorman fala que ela não vai mais ficar lá na casa deles, que a mulher tá chorando, que ele vai atrás, ele vai dizer assim, deixa eu conversar com ela para tentar entender o que aconteceu. Ou seja, a mulher não tem poder de argumentação com a própria governanta da casa dela. Aí ele fala, olha, que a senhora não vai mais ficar aqui em casa? Minha mulher tá aos prantos ali, a senhora vai abandonar a gente não tem quem cozinhe, a gente não tem ninguém para fazer as coisas. E a senhora Dorman fala, não, tenta desdobrar, né? Tenta enganar ele. Só que a uma certa altura ele pressiona a senhora Dorman. Não, eu não acredito que é por isso que a senhora vai embora. A senhora não vai embora por causa da sua sobrinha, não. Por que a senhora não quer mais trabalhar aqui? Aconteceu alguma coisa? A senhora está insatisfeita? É o seu salário? O que é? E aí ela conta para ele que ela descobriu uma história macabra, que é uma lenda
a respeito daquela casa onde eles estão morando, que afinal de contas é a casa dos sonhos do casal. Foi uma casa barata, uma casa bonita, foi bem decorada, né? Foi uma casa pensada para a família. E ela conta para ele o que ela ficou sabendo a respeito dessa casa onde ele mora, da casa da família. E ele diz, como assim? Eu não estou entendendo, eu não sei de história nenhuma, não conheço nenhuma história. E ela diz o seguinte, o senhor foi lá à igreja? O senhor viu 2 estátuas de mármore que tem lá na igreja? Ele falou, vi. Bom, conta a lenda que essas 2 estátuas de mármore, no dia das bruxas, 31 de outubro, elas tomam vida. E elas voltam para cá, para essa casa, para visitar essa casa. Aí o marido fala, mas como assim? É, porque essa casa aqui pertenceu àqueles 2 cavaleiros que estão lá. Como assim, gente? Mas eles são estátuas, eles são... Mas, senhor, eles são estátuas, eles existiram. Aquelas estátuas são em homenagem a eles. E eles foram colocados na entrada do altar da igreja, porque eles são, na verdade, 2 torres de vigia da igreja. Mas no dia 31, no dia das bruxas, eles ganham vida. E eles saem da igreja, e eles vêm para cá, e eles levam tudo que eles veem pela frente. E claro que ele não acredita, né? Outro traço do gótico, né? O gótico, ele ao mesmo tempo que ele sente, mas ele raciocina em cima daquilo e ele quer sempre descobrir se é verdade o que dizem que é sobrenatural. O sobrenatural realmente é isso tudo, né? E aí ele guarda aquilo no coração. Tudo bem, então, se a senhora acredita nisso, não posso fazer nada, né? Então, vamos esperar passar o dia 31. Quando passar o dia 31, que nada acontecer, a senhora volta a trabalhar aqui. Tudo bem, passou. E aí, quando é no dia 31, ele fica com aquilo martelando na cabeça, mas ele não fala para a mulher dele. Tanto é que ele pede para a senhora Dorma não falar para ela, porque ele sabe que ela é muito frágil. Se a senhora Dorma sequer mencionar um negócio desse, ela vai desabar. E ele deixa claro isso. Ela não tem estrutura para ouvir uma história como essa. Ela vai querer vender a casa, ela não vai mais querer ficar lá. Ela é muito frágil, não fale para ela não. Então a gente vê que o problema da Laura não é que ela é frágil só de personalidade. Emocionalmente falando, ela é frágil. Ela não consegue ouvir uma história, uma lenda urbana, uma lenda rural, ela não consegue ouvir. Ela desabaria, né? Ora, se ela desabou porque a governanta falou que ia embora, o que ela não faria, né? Sabendo que 2 estátuas ganham vida. Ele fica acreditando, mas ao mesmo tempo não acredita. Ele é cético, né? E aí, gente, no dia 31, ele resolve ir à igreja. Sabe aquele negócio de filme de terror que eu odeio? Que eu não assisto filme de terror, mas assim, os que eu já vi de suspense, por exemplo. A pessoa tá vendo que ali pode ter um perigo. O que ela faz? Ela corre? Não, ela vai pra ali. Aí dá vontade de tu dizer, pelo amor de Deus, sai daí, que aí tem um monstro. Mas a pessoa vai pro lugar que tá o monstro. Isso no gótico é uma lógica que é transportada para o cinema depois, anos depois, né? Você tem que aproximar o herói do perigo para que haja o clímax do enredo. E é o que acontece. Ele entra na igreja, no dia em que a mulher disse que eles ganham vida, em vez dele se trancar em casa, dele viajar com a mulher, vai que... Não, ele vai lá na igreja. E aí, gente, quando ele chega à igreja, ele não olha as 2 estátuas. Aí ele pira. Claro que tem toda uma descrição macabra do ambiente, um jogo de escuro claro, que é muito típico do gótico. Ele chega à igreja e ele não vê as 2 estátuas, gente, ele enlouquece. Só que agora é tarde. Ele deixou a mulher sozinha em casa. Saiu para fumar um cachimbo. Vai para esta igreja curioso. Gente burra de filme de terror. Aí quando ele vê que não tem as 2 estátuas, ele apavora. Ele, meu Deus, elas foram para minha casa, minha mulher tá lá. Pé na carreira. Pula o muro do cemitério. No meio do caminho,
Ele encontra o médico, o Dr. Kelly. Ele encontra o médico. Ele toma um susto no meio da floresta. Ele volta por dentro do cemitério. Imagina, gente, tu correndo no escuro dentro do cemitério e tu encontra uma pessoa. O Dr. Kelly ia atender o chamado de uma mulher, menina que estava doente. Fala, pra onde tu vai desse jeito correndo? O que foi que aconteceu? Daí ele conta pro doutor, né, pro médico. Você lembra das estátuas lá da igreja? As estátuas de mármore? Lembro, não estão lá. Não, você tá doido? Aquelas estátuas de mármore são muito grandes, ninguém ia tirar elas de lá. Não estão lá. Ele tenta contar pro médico e o médico não acredita. Cético, que era. Mas só que ele agora tá preocupado com a Laura. Porque ele fala, meu Deus, se a lenda da velha for verdade, as estátuas saíram da igreja, foram pra minha casa, vão pegar minha mulher. Ela tá lá sozinha, coisinha de quebrar. Dito e feito. Ele corre e vai para casa. Quando ele chega à casa dele, quem ele encontra? A mulher dele, caída da mesa para a janela. Ele pensa que ela dormiu, que ela esperou por ele na janela e adormeceu. E vai lá olhar. Só que quando ele vira, ela morreu. Ela está morta. E quando ele vira ela, que ele pega ela no colo, que o braço dela cai, de dentro da mão dela cai um dedo de mármore. E assim acaba a história. Aí muitas de vocês vão me dizer assim, mas professor, eu queria saber o que aconteceu. Não aconteceu nada, filha. Ela morreu. O gótico é assim. Não tem um desfecho clássico de filme. Nisso, os filmes de terror aprimoraram muito o terror. A cena final é ele com a mulher caída nos braços, morta, com o dedo de mármore na mão. Isso confirma a lenda da senhora Dorman? Total. Da onde ela tirou o dedo de mármore? Quem matou-a? A gente não precisa de um final. O final está posto. Ela morta com o dedo de mármore dentro da mão. Então, o que torna isso aqui tão terrorista, né? Tão terror? A descrição que ela faz dos cenários, né? Da igreja, da casa, das estátuas, das reações, isso tudo. Mas assim, vamos falar honestamente, você ficou com medo? Dá aquele friozinho de descobrir, né? O que vem depois. Mas aí tudo bem, não tem sangue. Então assim, o que proibiria um adolescente, por exemplo, de ler esse texto aqui? Nada, gente. Um adolescente de 12, 13 anos lê isso aqui, ele vai... O que vai acontecer com ele? Isso aqui é suspense. O gótico, ele é muito mais suspense do que terror. O terror seria a descrição exata de como ela está morta. Ah, é com uma faca enfiada nas suas entranhas, da qual sai sangue, né? Isso é descrição, aí já seria terror. O terror é muito mais aplicável no cinema, gente. Na literatura, a gente tem muito mais suspense. Eu estou falando de literatura gótica, porque a literatura moderna já tem terror, né? O próprio mestre do terror, como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Mestre do terror. Ele sempre diz, né, que o suspense é muito mais interessante do que o terror. É como o filme sensual e o filme pornô, né? A comparação cabe. O filme pornô, ele é explícito, ele mostra entranhas. O filme erótico, ele sugere que houve. O suspense, Stephen Hawking é o... Ô, gente, Stephen King falou isso. Então, o suspense, ele deixa subentendido, ele poupa o nosso imaginário. É por isso que tanta gente gosta de suspense, gosta de história de serial killer, de história de investigação, de histórias desse tipo, porque ele deixa a gente imaginar. A gente não tem a cena, a gente tem a imaginação do que foi a cena. E isso faz com que a gente crie coisas muitas vezes muito piores do que são. Tanto é que às vezes você lê um livro de suspense e você não sente esse medo. Na hora que você vê ele adaptado para o cinema, não é suspense, é terror.
Porque tem cena que é literal, tem cena que é explícita de morte. Por exemplo, aqui teve uma morte nessa história? Teve uma morte? Teve. Alguém sabe como ela está morta? A única descrição, vou ler para vocês, ó. A descrição da morte que tem nessa história aqui. Vamos lá. Quando ele chega à casa, olhamos ao redor do cômodo e de início não a vimos. A janela estava aberta e o vento soprava todas as chamas das velas para uma direção. A cadeira dela estava vazia e seu lenço e livro jaziam no chão. Eu me voltei para a janela. Lá, em seu nicho, eu a vi. Ah, minha pequena, meu amor, teria ido ela à janela para me esperar? E o que teria entrado no cômodo atrás dela? Para o que ela teria voltado aquele olhar de puro medo e terror? Ela estava de olho aberto. Ah, minha pequena, haveria pensado ela que era o meu passo que ouvia e se voltara para encontrar o quê? Ela tinha caído por cima de uma mesa na direção da janela e seu corpo estava metade na mesa e metade no assento da janela com a cabeça caída na mesa, o cabelo castanho solto e pendendo sobre o tapete. Os lábios dela estavam repuxados e seus olhos arregalados. Não viam nada. Qual fora a última coisa que viram? O doutor foi na direção dela, mas eu empurrei para o lado e corri até minha esposa, tomando-a nos braços. Está tudo bem, Laura, exclamei. Você está segura agora, minha querida? Ela caiu como sucata em meus braços. Eu a segurei e a beijei e a chamei por todos os apelidos carinhosos, mas acho que sabia que aquele tempo todo ela estava morta. As mãos se encontravam cerradas em punhos. Em uma delas segurava algo. Quando tive certeza de que estava morta e de que nada mais importava, deixei que o doutor abrisse a mão dela para ver o que segurava. Era um dedo de mármore, cinzento. Então, o que a gente tem aqui, gente? É terror? Não, gente, é suspense. Tem uma mulher morta, a gente só sabe que ela está desfalecida com um dedo de mármore na mão. Não tem descrição nenhuma que imponha violência gráfica. Então, eu não vejo, e aí entra, eu quis também analisar esse conto para vocês, mamães de adolescentes, que sempre me trazem a mesma questão aqui. Ah, mas o meu filho tem 13 anos, ele gosta de história de suspense, de terror, eu fico preocupada. As histórias que eu indico de suspense e terror são essas assim. Não tem terror gráfico, não tem terror, a morte sangrenta. Você tem uma classe ao narrar essa morte. Entendeu? E ao mesmo tempo é intrigante, porque a gente para e pensa, será como é que eles mataram ela? Para arrancar um dedo de mármore? Será que teve luta? O que aconteceu? Como é que eles foram lá em mármore? Entendeu? Então é uma história que te deixa louca tentando imaginar, montar um quebra-cabeça. Ela não te entrega tudo. E é esse o grande lance das histórias clássicas, diferentemente das histórias modernas, que não te deixam espaço nenhum para imaginar. Gente, o que seria de Machado de Assis se não fosse a dúvida sobre a traição de Bentinho, a Bentinho? Ele deixou total espaço para o seu leitor imaginar, e dá para imaginar que traiu, e dá para imaginar que não traiu. Esse enigma machadiano, ele vai ser eternamente uma grande sacada do Machado de Assis, que é o que torna o livro extremamente interessante, extremamente polêmico. Os grandes autores, eles têm capacidade de deixar um tantinho assim, ó, para a gente imaginar. Eles não entregam tudo. Então, não tem violência. Será que ela morreu de medo quando ela viu aquelas duas estátuas de mármore ganhando vida? Ela morreu do coração ali mesmo. Mas e esse dedo? Como é que esse dedo foi parar? Ela lutou com ele, tentou arrancar o dedo. Arrancar um dedo de... Gente, mármore é um negócio duro. Para arrancar um dedo, ela teve força. Essa mulher que é descrita como coisinha de quebrar, frágil, que chora porque a senhora dorme e vai embora. Ela quebrou o dedo de uma estátua. Ela teve força para isso.
Então, tudo isso a gente começa a se perguntar, começa a imaginar. Será que a Edith Nesbit, ela queria realmente que a gente imaginasse? Ela não... Entendeu? E é isso que faz com que a história vá... A história tem uma gradação. Vai ficando mais suspense, mais suspense, mais suspense, ao ponto de a gente imaginar como é que essa mulher, como é que esse dedo foi. Para mim, a grande dúvida dessa história, o grande lance dessa história é como é que um dedo de mármore, que é uma pedra dura, foi parar na mão de uma mulher tão frágil. Mas ela não descreve, ela é incapaz de deixar explícita a cena da morte da mulher. É classuda, entendeu? É um suspense classudo, que deixa você à vontade para você imaginar. E te deixa uma pulga atrás da orelha e te deixa dias pensando no livro, pensando no conto. Então, esses são os tipos de contos de suspense que eu indico para adolescentes, para adultos, para cristãos. Não tem nada de violência gráfica aqui. Há os que tem? Há os que tem. Eu acho que a gente... E a estátua estava sem a mão e não só o dedo. Então, para mim, o grande enigma desse conto é esse bendito dedo na mão de uma menina frágil, né? Então, olha a frase da Gabi, né? Eu nunca gostei de terror e suspense porque só conheci o do cinema. É porque você não conhece na literatura. O gênero suspense na literatura é muito interessante, gente. É muito interessante. O gótico é uma estética muito interessante. Você já olhou um prédio gótico? Você já foi, já entrou, já viu os arcos? Por exemplo, quando você pega o Corcunda de Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame, a descrição que o Victor Hugo faz, ele não é gótico, mas a Catedral de Notre Dame, por si só, agora eu não sei, ela queimou, né? Foi a que queimou. Mas assim, era uma coisa assim, altamente gótica, tinha um pouco do gótico, né? Então, a gente vê que na arquitetura existe um dramático no gótico, que é bonito, né? A forma como se construiu um prédio com as concepções góticas era interessante, são os prédios mais bonitos, né? Os neoclássicos, os góticos são lindos, são arquiteturas lindas. Você vê que boa parte das cidades da Europa que tem muito gótico são lindas. Você pode ficar parado na cidade observando só os prédios e isso já valeu a tua viagem. Então, na literatura, muita gente não conhece o gótico, não conhece, nunca ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que não sabe que tem gótico na literatura e não sabe que o gótico da literatura é classudo. Gente, quando você lê um poema como O Corvo, do Edgar Allan Poe, que é um dos poemas mais incríveis já escritos por alguém na vida, e você diz, meu Deus, como que esse homem colocou tanto sentimento em um poema que é uma história macabra de uma morta, de uma amada que morreu e que ele continua amando. É óbvio que eu não posso negar aqui para vocês que o ser humano, ele perverte tudo que é interessante e bonito. E com a literatura não é diferente. É óbvio que a gente sabe que nesse momento na Inglaterra e em outros lugares, a gente tem ali a necrofilia acontecendo. Não que a necrofilia seja uma coisa nova, né? A gente sabe que a necrofilia aí tem centenas de anos. Mas a violação aos túmulos na Inglaterra era um problema sério. A polícia sempre trazia um criminoso preso. Praticamente toda semana nos jornais saía isso. Era sacrifício humano e violação de túmulo. O roubo de túmulos na Inglaterra vitoriana, gente, foi um problema sério. Entendeu? Então, isso é papo para uma outra aula, né? Pra gente falar de Inglaterra vitoriana. Eu tenho muita vontade de dar um curso sobre a Inglaterra vitoriana, porque é muito rico, né? Boa parte de tudo que é bom que a gente tem vem de lá. E boa parte de tudo que não presta vem de lá também, entendeu? A era moderna bebe muito do que foi plantado na Inglaterra vitoriana. Foi para mim o período histórico recente mais importante do mundo, né?
Então, a gente tem características do gótico e muitas obras que não são góticas tem um pouco da morbidez, da descrição do escuro, do entardecer, da neblina, né? Tem. Mas o gótico original, ele tem esses elementos de cemitério, de encontrar o corpo da pessoa morto. A pessoa tá morta, aí o cara encontra o corpo. Por exemplo, ele fala aqui que beijou-a. Beijou quem? Beijou a morta. O gótico, ele não tem nojo de beijar o morto. Ele beija, se é a mulher dele, se é o marido dela, ele beija o defunto, entendeu? E o limite entre isso e a necrofilia é tênue, né? Então, tem uma série de terror, suspense e terror gótica, que eu quero indicar para vocês, que é As Crônicas de Frankenstein. É uma série que não teve continuidade, ela tem, se não me engano, 3 temporadas. Mas é uma série muito interessante para quem quer entender esse universo gótico. Porque a série vai mostrar o que era a Inglaterra vitoriana da época do gótico. Você vai ver todas as mazelas acontecendo. E o protagonista é um detetive, ele é um ator famoso, eu não lembro agora, eu não lembro o nome de ator. Mas ele é um ator famoso aí. E um loiro. E ele faz o protagonista da história, ele é um investigador de polícia, que naquela época não tinha só a Scotland Yard, né? Você tinha os Sherlock Holmes de verdade. E ele é uma espécie de Sherlock Holmes, né? Só que não é Sherlock Holmes. Ele é um detetive como Sherlock Holmes, ele é inteligente, ele é sagaz, ele entende muita coisa. E ele vai investigar vários crimes. E por que as Crônicas de Frankenstein? Porque foi a época em que Frankenstein, da Mary Shelley, foi escrito. E aquela lógica de partes do corpo humano, de roubo de cadáver, né? A série é muito realista, apesar de ser ficção pura, mas ela tem na ficção uma realidade muito, muito latente da Inglaterra, que foi esse momento em que a Inglaterra tinha esse problema de roubo de cadáver. Até o próprio avanço da medicina, gente, só aconteceu porque você tinha vários corpos nas aulas de anatomia para serem estudados. Vamos lembrar que a Inglaterra era majoritariamente cristã. Então, assim, um corpo para ser estudado, exposto nu, numa sala na qual vários médicos vão estar, você tinha que ter aí um indigente, não podia ser uma pessoa conhecida, né? Então, a gente tem na Crônica de Frankenstein muita coisa interessante de verdade sendo mostrada. Agora, é terror. Tem cena, sim, de gente morta. Não é assim, cena de assassinato, mas assim, tem a pessoa lá, o cara encontra um corpo, aí ele vai investigar. É tipo esses filmes de suspense de serial killer, né? Que tem o corpo lá, aí ele encontra o corpo. Então, assim, quem não gosta, não veja, porque tem, né? Mas é interessante, rapidinho aqui, é interessante a gente ter esse conhecimento, né? Eu acho que eu assisti as temporadas, né? Certas horas realmente me incomodava, porque eu realmente não gosto de ver gente morta. Mas a história toda foi interessante, né? Eu não sei se ela ainda tá na Netflix, mas na época eu assisti na Netflix As Crônicas de Frankenstein. Certo? Ó, vi muito isso na história de Tom Sawyer e Huck Finn. Eles estavam sempre envolvidos em lugares macabros, como cemitério, inclusive uma cena do roubo de cadáver que os dois presenciaram. Eles vão para uma caverna, né? Tem muito disso. É a época, né? A época é toda mais ou menos aquele mesmo século. E percebe que o Mark Twain, ele está numa realidade ali americana, né? Estados Unidos. Então, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem... O próprio Edgar Allan Poe é Estados Unidos, não é Inglaterra. Então, a gente tem também essa vertente. A gente tem o Fantasma da Ópera, com Gaston Leroux, lá na França. É o mesmo período, certo? É o mesmo século, gente. Esse século foi o século mais importante para a literatura, para as artes. Foi o século mais efervescente que nós já vivemos, certo? Aquele pacto de sangue no cemitério, aquilo ali é uma cena macabra. Ah, Lorena, mas o meu filho leu. Sim, gente, a criança lê. É isso que precisa sair da cabeça de vocês.
esse purismo exacerbado. Claro que eu não estou falando aqui para crianças sensíveis. Se a sua é sensível, ok, deixe. Mas se não é, se ela tolera histórias que tenham alguma coisinha desse tipo no meio, é isso que criança de 100 anos atrás lia, gente. Se as de hoje não dão conta, será que não é porque estão sensíveis demais, não? Muito protegidas numa bolha pela mamãe? Fica aí meu questionamento também, né? Então, deu para entender, gente? Então, assim, quem tem interesse em entender melhor essa questão do feminismo nas autoras, essa questão do feminismo na sociedade, dentro do Clube Cultural, há 3 aulas sobre esse movimento feminista, tá? Que vem com uma roupa bonita, mas não tem nada de bonito. Desde o início, eu deixo isso bem claro para vocês nas aulas, né? Porque tem gente que fala, não, o feminismo começou legal, mas depois não começou legal coisa nenhuma, já começou todo errado. Que ele já começou não pensando na mulher. Nunca foi sobre a mulher, continua não sendo sobre a mulher. Né? Tanto é que agora os homens podem tomar os espaços da mulher, basta dizer que são mulheres, que se sentem como mulheres. Né? Então, tem uma aula no Clube Cultural, né? Quem tem interesse em entrar no Clube Cultural, digite aí embaixo Clube. E essa autora, a Edith Nesbit, ela para mim, ela tende a estar no roteiro de leitura de toda criança, com os livros infantis que ela escreveu, que são livros majoritariamente de aventura. Os livros dela, gente, não são muito mágicos, tem coisa mágica, mas assim, ela não é literatura fantástica. A Edith Nesbit, ela se classifica como literatura de aventura e suspense, mesmo para criança, tá? Fantástica aí, você tem o C.S. Lewis, o George MacDonald, ela não tem. E outra, ela inspirou, né, a J.K. Rowling. A J.K. Rowling fala abertamente que se inspirou muito na Edith Nesbit nas histórias de aventura, né? Tem um livro dela muito legal, o Livro dos Dragões, que eu recomendo, aventura. Assim, a gente tem, dentro de todo o livro dela, a gente tem um pouco de suspense e um pouco de aventura. Uns tem mais suspense que aventura, outros tem mais aventura que suspense, mas são as duas tônicas do livro dela, para criança. E as crianças amam. Tem enigma, tem livro dela que tem enigma. Então, é muito legal, tá? Então, no Clube Cultural, vocês vão ter aulas sobre esses movimentos revolucionários, vão ter aulas sobre feminismo, movimento gay, vão saber a origem de tudo, a origem de todas essas correntes de pensamento, a origem dos donos do mundo, dessa nova ordem mundial, foram os socialistas fabianos que criaram a nova ordem mundial. Para vocês terem ideia da importância dos socialistas fabianos. Foram eles que criaram esse conceito de nova ordem mundial. E são eles que vêm, década após década, implantando essa nova ordem mundial. Se precisa matar gente, mata. Se precisa espalhar vírus, espalha. Se precisa forçar tragédia natural, fazer chover onde não tem, faz. O que precisar fazer, eles vão fazer para implantar a nova ordem mundial, e tem uma data para isso ser implantado, até 2030. Nós temos aí 6 anos ainda de paz, de alguma forma, né? Porque para quem está sofrendo não tem paz nenhuma, né? Então, a Agenda 2030 é uma aula muito incrível, que são 2 aulas, na verdade, nas quais eu falo da ONU. Falo dessa ideia de nova ordem mundial, do que eles querem implantar, por que são tantos objetivos, o que cada objetivo quer, para no fim eles conseguirem a sociedade do jeitinho que eles precisam para poder mandar e desmandar, para poder controlar tudo, a mídia, a comida, a escola, até a igreja eles vão controlar. Né? Então, no Clube Cultural vocês vão encontrar muito material útil sobre todos esses elementos que eu falei aqui, que é a sociedade na qual a Edith Nesbit vivia. E, gente, vamos combinar, ela não planejou nada. A Edith Nesbit, na minha visão, ela era uma levada pelo marido. É tipo a mulher que acompanha o marido na maçonaria, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ela é mulher do cara que é maçom, ela é mulher do cara que é fabiano, ela acaba indo pra lá, faz uma social, tem uma festa, eu vou, tem um não sei o que, um leilão, eu vou. Mas assim, ela mesma, ela era autora, ela era escritora, a preocupação dela era divertir as pessoas, era extravasar o que ela tinha dentro dela, era se liberar, né, das amarras. Eu penso que a Edith Nesbit, ela escreveu para sobreviver.
certo? Vocês todos estão no clube, né? Todo mundo falando das aulas aí, as aulas são incríveis, né? As aulas são incríveis, gente. São aulas, modéstia à parte, em que eu fui buscar ali do começo para vocês entenderem de onde o buraquinho surgiu. O novelinho puxa de onde? Ali. Então, cara, a aula sobre Frankfurt é uma aula que eu conheço muito. Eu não tive aquela aula na faculdade. Eu fiz jornalismo, teve uma cadeira que a gente passou praticamente 6 meses do ano estudando a escola de Frankfurt e eu nunca tive uma aula daquela. Nunca tive. Dá até vontade de mandar para a professora que eu tive na época, que nem ela sabia o que era a escola de Frankfurt e estava dando essa cadeira, né? Então, assinem um clube cultural, digitem clube, entrem para o clube cultural. É um curso que tem duração de 1 ano, tem material didático, tá? Um material didático riquíssimo. Quando acabar a live, eu vou mostrar o material didático que vai. Cada aula tem um material didático, tem filmografia, filmes para assistir, tem bibliografia, livros que você tem de ler sobre aquele assunto. A falar nisso, vocês estão lendo, gente, os livros que eu indiquei? Quase não vejo vocês nem me marcam aqui. Vocês estão lendo esses livros? É muito importante que vocês leiam aqueles livros. Aqueles livros, gente, são a bibliografia mínima que vocês têm de saber, têm que ter lido. Aqueles autores ali, eles têm outros autores dentro dos livros dele, que vocês depois podem ter uma lista gigante para estudar sobre cada assunto, certo? Deu para entender? Então, quem está no clube sabe que é maravilhoso. Se você ainda não está, não perca mais tempo. Digite clube, certo? Quando terminar a MBC, vai começar a ler. Pronto, é ótimo. Aqueles livros não são de ficção, tá? São livros de não ficção, são livros de filosofia, livros de cultura geral, né? Então, eu preciso que vocês que estiverem lendo os livros, me marquem que eu reposto. Eu quase não vejo ninguém lendo os livros do Clube Cultural ou não me marcam, né? Mas é necessário ler aquela aula, não esgota tudo. A aula é boa, a aula explica muita coisa, mas os livros sempre são a melhor fonte para a gente ampliar o nosso conhecimento. Tem muita coisa que você pode ampliar, pode conhecer mais, pode saber mais, lendo os livros que eu indiquei lá para cada aula, tá bom? Então, faça parte do meu clube cultural, você não vai se arrepender. E outra coisa, são assuntos básicos. Aquilo ali não dá para você estar em 2024 e não saber daquilo ali, né, gente? Vamos combinar que não dá. É ser leigo demais, ok? Aula do homeschooling, na qual eu explico como é que surgiu a escola, como é que era a escola, como é que eles mudaram a escola, o que eles fizeram, qual foi a manobra, né? É uma aula na qual eu explico a situação do homeschooling, né? Tem livros sobre homeschooling muito bons para você ler. Então, assim, o Clube Cultural é um clube realmente de cultura geral, para você saber de tudo um pouco e depois você ir ampliando o assunto que mais te interessar. O assunto que mais te chamou a atenção, você pode começar por ele, tá bom? Então, gente, vou tentar salvar essa live, mas não é certeza, provavelmente essa live será vendida depois. Talvez ela não fique aqui no perfil. E porque é uma aula sobre um livro, sobre uma autora, né? Muita gente não veio. Quem não veio, né, perde. Quem não veio, perde a aula. É sempre assim. Tá? Eu coloco de graça. Você não quis de graça, então depois não tem mais. Tá bom? Essa aula não vai para a MBC, não. Essa aula não é da MBC, é uma aula solta, tá? Uma aula livre. Tá bom, gente? Um beijo. Vou anunciar uma segunda live amanhã, tá? A gente vai ter uma segunda live importantíssima essa semana. E vem aí uma live de Antônio também. Vocês estão no MBC Poesia, ele tá trabalhando com vocês assuntos. Aí vamos começar a leitura dos livros. Ah, gente, vocês têm muita coisa para estudar. Vocês não estavam reclamando que não tinha curso? Agora tem curso para estudar até 2029. Certo? Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Boa semana para vocês. Um beijo.